Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí do outro lado estejam muito bem. Eu sou o professor João Roberto e nós daremos início agora à segunda parte do nosso estudo na disciplina Recuperação Judicial e Falência do sistema semipresencial da Faculdade Objetivo. Como eu disse para vocês, inicia-se nesse momento e nós começamos nesse momento o estudo da reta final do nosso curso de Recuperação Judicial e Falência. Na nossa primeira parte, na nossa primeira metade do nosso estudo, nós estudamos a recuperação judicial, que nós vimos que é um instrumento legal colocado à disposição do empresário devedor, ou simplesmente devedor, para que ele supere um estado onde, infelizmente, um número elevado de dívidas impede que a atividade empresarial continue ou simplesmente atrapalhe o andamento normal da empresa. Então a empresa ela chega um momento em que o volume de dívida dela começa a atrapalhar a própria existência dela, impede novos investimentos, impede que salários sejam pagos, impede que produtos, insumos sejam adquiridos pelo empresário, comprometendo ali o andamento daquela empresa. Nesse momento, o empresário ele pode valer-se da recuperação judicial, instrumento esse que tem como principal atrativo a renegociação dessas dívidas para que justamente o empresário possa recuperar o seu fôlego e continuar a sua atividade empresarial da melhor forma possível. Contudo, a recuperação judicial ela existe para justamente evitar que ocorra isso aqui, a falência. Falência é certamente o atestado de derrota de uma atividade empresarial. Toda vez que a gente fala assim, a empresa tal faliu, normalmente isso significa que a empresa fechou as suas portas. E é o que todo empresário teme. Todo empresário, não sei se você que está me assistindo aí é um empreendedor, não sei se você aí tem exerce algum ramo empresarial, mas provavelmente aquilo que mais assombra os empresários é justamente esse, o medo da falência, porque a falência significará quase que inevitavelmente que a empresa feche as portas, que a empresa deixe inclusive de existir. E é até comum a gente passar na porta de um determinado estabelecimento, ver lá algum tempo antes ele estava funcionando e depois você passa lá ele estava fechado e você fala, fulano faliu. Então, aquilo lá significa a maior derrocata, a maior derrota de um empresário. A recuperação judicial tenta, em alguns casos, evitar que a falência ocorra, mas em alguns casos, infelizmente, isso não é possível, tá? E para a gente entender isso, é necessário que a gente compreenda dois conceitos trazidos pelo professor Manuel Justino. Ele diz o seguinte: há uma diferença básica e clássica entre o que vem a ser crise financeira e crise econômica irreversível. O que é isso aqui? O professor Manuel Justino diz o seguinte: olha, o principal fundamento fático da recuperação judicial é esse aqui, a crise financeira. Por quê? Porque a crise financeira subentende que é uma crise, vamos dizer assim, passageira, normalmente caracterizada pela falta de capital por parte do empresário. Então, em um determinado momento, o empresário se vê descapitalizado, ele não tem condições de levantar crédito, ele não tem condições de investir na empresa, de pagar fornecedores, de pagar salários, porque o volume de dívida está alto. Mas como a sociedade empresarial, como aquela atividade ela é rentável, ele enxerga que há possibilidade de superação naquele momento. E aí ele pode valer-se da recuperação judicial para justamente superar esse período difícil que aquela atividade empresarial passa. Então isso aqui,
A crise financeira tem caráter transitório, tá? E através da recuperação judicial, você pode superar essa fase aqui. Agora, há determinadas crises que são mais graves. Há determinadas crises em que o grande problema não é só a falta de dinheiro. O empresário passa a perder um número grande de clientes. O empresário passa a experimentar o descrédito perante a sociedade. Ele passa a sofrer uma crise grande de confiabilidade perante todo o mercado. E de repente ele se vê numa situação onde não é mais possível você reerguer aquela atividade empresarial. Simplesmente a atividade ela está comprometida e não há outro caminho a não ser o fechamento daquele estabelecimento empresarial. Isso também pode ser causado por circunstâncias econômicas externas, né? Uma crise internacional, uma questão envolvendo desde fatores ambientais. Isso aí é uma coisa talvez até um pouco complexa, que serviria até o estudo mais da economia. Mas há crises que infelizmente são insuperáveis. Quando a crise se mostra insuperável, ela é considerada uma crise econômica irreversível. Vejam, financeira tem a ver com dinheiro. Crise econômica tem a ver com fatores ainda mais amplos, como eu disse, não é só dinheiro, é questão de confiança, é questão de imagem, é questão de credibilidade do empresário. Ou seja, a crise econômica ela tem fatores muito mais amplos. E quando configurada uma crise econômica, normalmente ela é considerada irreversível. E quando ela é considerada irreversível, ela é o principal fundamento fático para a falência. Então, quando nós chegarmos à conclusão que uma empresa foi à falência, significa que ela passou por uma crise tão pesada, por uma crise tão forte, que ela não tem mais condições de se reerguer. E quando ela não tem mais condições de se reerguer, o que vai acontecer ou pelo menos o que deveria acontecer, é a instauração de um procedimento judicial, de uma ação judicial, que vai justamente apurar o patrimônio dessa empresa. Porque, infelizmente, a falência nos traz uma realidade muito cruel, que é aquela situação onde alguém deve bastante e não há recursos para pagar todo mundo. Esse é um dos grandes problemas da falência. Não há recurso para pagar todo mundo. Bom, se não há recurso para pagar todo mundo, se o patrimônio do devedor, quando dissolvido, não for suficiente para pagar todos os credores, nós vamos ter um problemão. Qual é esse problema? Tem gente que vai ficar sem receber. Há pessoas que serão pagas e há pessoas que não serão pagas. Ok. E quem será pago? Quem será pago dentro de um processo de falência? Já que não há recurso para todo mundo, quem será pago? Esses artigos aqui, do artigo 75 até o artigo 160, ele basicamente trata dessas questões, ou seja, quem vai receber primeiro, quem não vai receber, quem vai concorrer para receber inicialmente, quem é o primeiro a receber, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o último, quem sequer entra nessa fila. Então a falência, ela basicamente trata do chamado concurso de credores. O que é o concurso de credores? São vários credores buscando receber o seu débito, buscando receber o seu crédito, aliás, né? Ele busca receber o seu crédito, só que contudo não há crédito para todos. E aí é o grande problema da falência. Então nós cuidaremos dessa questão a partir de agora, ok? Então, quando a gente falar de crise econômica irreversível, saiba, esse aqui é o principal fundamento fático para a falência, certo? Se vocês buscarem o artigo 75 aí da lei,
E aí vocês já estão cansados de saber que eu gosto, né, que eu recomendo que os senhores assistam a aula com a lei na mão, né, com a lei 11.101 na mão. Então você que está aí de posse da lei, você vai conferir comigo que aí o artigo 75 fala do objetivo da falência, né? Você vai reparar aí comigo que o texto legal vai dizer o seguinte: a falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O que a falência busca é justamente preservar aquele patrimônio que sobrou da empresa. A partir do momento que a falência de um empresário ela é reconhecida, o que vai se buscar na falência é justamente o quê? Pegar aqueles bens do empresário, preservá-los ao máximo, cuidar desses bens ao máximo, para que esses bens, ao serem vendidos, ao serem dissolvidos, né, quando eles resultarem em dinheiro, ou seja, quando eles forem liquidados, eles possam valer o maior número em valores monetários possíveis, de modo a pagar todos esses credores. Então esse é o grande objetivo da falência, tá? É tentar garantir ao máximo a liquidação de dívidas do devedor, tá? E aí uma coisa interessante que às vezes eu vejo o pessoal falar que tecnicamente não é o mais correto. O fulano falar assim, não sei quem faliu, não sei quem faliu. O sujeito simplesmente, vamos imaginar um empresário que começa a dever bastante, ele vê que o empreendimento dele não tem futuro, ele vai lá e fecha as portas. Aí a gente fala assim, a empresa tal faliu. É bom que se diga o seguinte, só se fala em falência através de um processo judicial, através de uma ação judicial. A falência, ela só é reconhecida se houver uma sentença, se houver uma decisão nesse sentido. Muito cuidado com isso. A falência, tecnicamente falando, ela só existe em situações reconhecidas pelo Poder Judiciário. Não existe a chamada falência, isso juridicamente falando, tecnicamente falando, a chamada falência fática. Eu tenho empreendimento, eu vejo que não tem futuro, eu vou lá fechar as portas e pronto, acabou. Não, isso não quer dizer falência, isso quer dizer que você encerrou as atividades. Falência é uma outra situação. Falência é a situação onde o juiz de direito, mediante determinadas situações, reconhece a crise econômica irreversível do empresário ou da sociedade empresarial, declara a existência dessa crise econômica e ordena que os bens do devedor sejam reunidos para pagamento dos credores. Então é interessante falar sobre isso aí, tá? Então esquece essa coisa de, fulano faliu. Tá, faliu como? Tem uma decisão judicial dizendo que ele faliu? Tem, beleza, então ele realmente faliu. Não tem decisão judicial, ele foi lá e só fechou as portas do estabelecimento dele. Então não é falência, tá? Ele fez qualquer coisa, ele encerrou as atividades, ele tirou férias, ele abandonou, sei lá que diabo que ele fez. Mas falência, tecnicamente falando, não é, ok? Quem é que pode pedir falência? Quem é que pode pedir falência? Nós vimos lá na primeira parte dos nossos estudos, lá em recuperação judicial, que só tem uma pessoa que pode pedir a recuperação judicial, que é o próprio devedor. Claro que existem lá algumas situações que eu trouxe para vocês, né? No caso do devedor morrer, aí podem pedir a recuperação judicial os cônjuges, os herdeiros, o sócio remanescente, aquela coisa toda. Mas a regra é que é o devedor quem vai pedir a recuperação judicial. Somente o devedor pede recuperação judicial somente o devedor pede a recuperação judicial, melhor dizendo. Aqui na falência já é um pouquinho diferente. Aqui o rol de pessoas que podem requerer a falência de alguém aumenta de forma substancial, né? Você que está com a lei na mão, corre lá no artigo 97. Olha lá no artigo 97. Quando você chegar no artigo 97, você vai notar que existe um rol um pouco maior de pessoas que podem requerer a falência. Então você que está aí com a lei, observa comigo o seguinte. O 97, inciso 1, traz a primeira pessoa
traz a primeira pessoa que pode requerer a falência. Sabe quem que é? O próprio devedor. E o interessante é que o pedido de falência feito pelo próprio devedor, ele inclusive está reconhecido lá nos artigos 105 e 107 da lei. E quando você lê o artigo 105 até o 107, você vai observar o seguinte, que quando o empresário perceber que a atividade desempenhada por ele está em crise econômica irreversível, ele tem a obrigação de pedir a falência. Então ele não precisa esperar que outra pessoa vá pedir falência por ele. Não. A partir do momento em que ele verificar que a atividade dele não tem conserto, não tem futuro, é uma crise que não tem solução, ele é obrigado, isso é uma imposição legal, a pedir falência. Só que, no entanto, é um dispositivo vazio. E por que eu digo dispositivo vazio? Porque o artigo, se eu não me engano, é o 107, você pode confirmar aí, você que está com a lei aí na mão, você pode notar que ele diz o seguinte, o empresário em crise econômica deve inclusive o termo usado é esse, deve, ou seja, uma obrigação, deve requerer a falência. Mas qual é a penalidade se o sujeito não requerer a própria falência? Sabe qual a penalidade que a lei traz? Não traz. Aí está o problema da coisa. Porque ao mesmo tempo em que o dispositivo obriga o empresário a decretar a pedir a própria falência, se ele sentir que está em crise econômica irreversível, por outro lado, não há nenhuma punição se ele não o fizer. Então acabou sendo uma obrigação, digamos assim, vazia, quase uma obrigação natural, certo? Então, o primeiro cara a pedir falência, o primeiro legitimado a pedir falência é o próprio devedor. E que nós chamamos isso aí, né, de Instituto da Autofalência. Autofalência. Quando eu, empresário, peço ao juiz que o juiz declare a minha falência, é a chamada autofalência, tá? Então, o próprio devedor é o primeiro legitimado a isso. Quem é o segundo? Olha comigo aí no inciso 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. É aquela hipótese até muito semelhante à recuperação judicial, onde o empresário que venha a falecer, né, ou os sócios que venham a falecer, de repente, na ausência deles, claro, óbvio, na condição de morto, fica um pouco complicado o sujeito pedir falência, né? Pedir recuperação judicial, é um tanto difícil isso. Para isso, né, o pessoal que permaneceu vivo, né, o cônjuge, os herdeiros, o inventariante, eles podem requerer falência, tá? Caso a sociedade empresarial, o estabelecimento empresarial que restou, esteja nessa crise econômico-financeira irreversível, certo? Terceiro legitimado, olha aí o 97.3. O cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Imaginem os senhores, uma sociedade empresarial formada por 4 pessoas. E um desses sócios percebe que a sociedade empresarial está em crise econômico-financeira. Ele sozinho pode pedir a falência? Olha só, segundo o artigo 97.3, sim. Se um dos sócios perceber que aquela atividade não tem futuro, está em crise econômica irreversível, ele pode sim ir lá e requerer a falência da sociedade a qual ele faz parte. Até porque nós vimos agorinha que quando o empresário provavelmente perceber que a crise dele não tem conserto, ele tem a obrigação de pedir a falência. Claro, na figura do empresário individual. Caso seja uma sociedade empresária, pode um dos sócios, né, um cotista, pode ir lá e requerer essa falência, tá, da sociedade. E por último, quem é que pode pedir falência? O próprio credor. Então o credor pode ir lá e falar assim, olha, eu sou credor de fulano não me paga,
e eu quero a falência dele. Isso é possível? Nós veremos adiante que sim, tá? Nós veremos adiante que sim. Então percebam o seguinte, que o rol dos legitimados à falência é maior que o da recuperação judicial. Basicamente a recuperação judicial é o devedor, enquanto aqui na falência podem requerer a falência de alguém, o próprio devedor, o cônjuge, os inventariantes e os herdeiros, o sócio cotista, né? E o devedor. Melhor dizendo, devedor, nada, viu? Esquece isso aí. Os credores é quem podem pedir a falência do sujeito. Só que existe uma outra situação também que dá origem a uma falência. Vamos ver se alguém consegue imaginar aí qual é a situação que também origina a falência. Que não seja iniciativa exatamente dessas pessoas previstas aqui no artigo 97. Vocês lembram que lá na recuperação judicial, nós temos algumas situações que levam a um fenômeno chamado de convolução. Lembram disso? Pois é, a convolução também, ela dá início a uma falência. Então a falência, nesses casos aqui do 97, ela inicia, né, através de uma petição inicial, certo? Uma petição inicial dizendo, olha, o fulano está devendo, eu não tenho mais conserto. Tem alguma forma da falência começar que não seja a petição inicial desses legitimados aqui? Tem. A recuperação judicial que sofreu convolução, ou seja, é aquela recuperação judicial onde o devedor não apresentou o plano de recuperação no prazo correto, é aquela recuperação judicial onde a Assembleia Geral de Credores não aprova o plano, é aquele caso onde a Assembleia Geral de Credores não aprova o plano e o juiz não supre a recusa da Assembleia Geral. Então, naqueles casos, o juiz, vendo que não se preenche os requisitos para concessão da recuperação judicial, o que o juiz faz? Ele decreta a convolução, e a convolução dá início a um procedimento de falência que não é exatamente um procedimento que se inicia por petição inicial. Então, nem toda falência começa com a petição inicial, com esse pessoal aqui no polo ativo, tá? Há falências que começam com o fenômeno da convolução, que é a recuperação judicial, que restou-se ou mostrou-se infrutífera, tá? Que mostrou-se infrutífera, certo? Mas basicamente isso aqui são os legitimados a requerer uma recuperação judicial, certo? Agora o 94, que é o dispositivo que vai ocupar o restante desse vídeo, ele traz algumas situações interessantes. Beleza, eu já sei para que serve a falência. Eu já sei quem é que pode requerer uma falência. Mas quando é que eu posso requerer uma falência? Existem motivos determinados para eu requerer uma falência? A resposta é positiva. E aí eu convido você para abrir o artigo 94. Vamos até o artigo 94. 94 vai nos dizer o seguinte: caput do artigo 94. Será decretada a falência do devedor que... prestem atenção. Será decretada a falência do devedor que... Então aqui ele começa a abrir possibilidades. Quando é que eu posso pedir a falência de alguém? Vamos lá. Hipótese 1, que é o 94.1. Sem relevante razão de direito, o devedor não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Olha só que interessante. Motivos. Vou colocar aqui 94. Deixa eu trocar meu canetão aqui, meu pincel. Situação 1. Títulos executivos acima de 40
salários mínimos. Imagine você, você é credor de uma determinada sociedade empresarial. Você tem um cheque no valor superior a 40 salários mínimos. Você tem esse cheque, você vai lá no banco, deposita o cheque volta com aquele carimbinho lá, né? 11. Você insiste, você deposita o cheque novamente. O cheque volta motivo 12, ou seja, você vê que lá no banco não vai sair nada. Com aquele cheque em mãos que não foi pago, você consegue pedir a falência de alguém? Sim. Só que para isso, vamos lá. Primeira coisa, esse cheque seu tem que ter no mínimo 40 salários, o valor equivalente a 40 salários, certo? Essa é a primeira situação. Segunda, não basta eu simplesmente ter um título executivo não pago pelo devedor acima de 40 salários mínimos. Esse título tem que estar protestado. Ele tem que estar protestado. Ou seja, você tem que ir lá no cartório de títulos, chegar com o cheque lá e falar assim: eu quero um protesto para fins falimentares. Vai ser feito o protesto, o devedor será notificado a respeito desse protesto, ele vai ter um prazo para pagar o título ou justificar por que não pagou. E aí, quando eu falo justificar por que não pagou, ele tem que dizer, o título prescreveu, o título já está adimplido, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se naquele determinado prazo o devedor não paga o título perante o cartório, o que acontece? O protesto se efetiva, e o protesto se efetivando, o credor pode requerer ao cartório que esse cartório emita uma certidão de protesto, uma certidão positiva de protesto, e com essa certidão mais o título, ele vai até o Poder Judiciário e fala: eu quero a falência do sujeito tal. Vejam bem. Então, repito, tem que ser um título executivo, né? Lembra quando vocês estavam lá atrás? Promissória, cheque, duplicata, letra de câmbio, aqueles títulos lá? Pois é, um título daquele pode significar a falência de alguém. Desde que esse título tenha, no mínimo, 40 salários mínimos, equivalente a um valor superior, acima, né, de 40 salários mínimos, e ele esteja protestado. Se ele for um título não pago, acima de 40 salários mínimos, e não for protestado, não tem conversa. Então, tem que ser um título não pago acima desse valor, de 40 salários mínimos, mais protesto, ok? Mas agora imagine a seguinte situação. Eu tenho um cheque equivalente a 30 salários mínimos, certo? Um valor equivalente a 30 salários mínimos. Eu protestei esse título. Eu levei o título a protesto, o devedor recebeu a notificação do protesto, não pagou no prazo e o título teve seu protesto efetivado, certo? Eu posso pedir a falência desse devedor? A resposta é não, porque meu título não tem 40 salários mínimos. Mas eu conheço o Manuel, e o Manuel tem um título equivalente a 10 salários mínimos. Ou melhor, vamos colocar aqui 20 salários mínimos. O Manuel faz a mesma coisa. O Manuel vai lá, leva o título a protesto, o sujeito é notificado, o mesmo devedor é notificado, não paga no prazo correto. Vejam bem, o título do João, que sou eu, tem um valor equivalente a 30 salários mínimos. O Manuel, também na mesma condição, tem um título equivalente a 20 salários mínimos. Vejam bem, individualmente, nenhum de nós dois poderia pedir a falência do devedor. Por quê? O meu título está até protestado, o do Manuel também. Mas nenhum dos nossos títulos equivale a 40 salários mínimos. Mas será que pode juntar o Manuel e eu em uma ação para pedir a falência do empresário, onde a gente chega para o juiz e fala assim: doutor, o meu título não tem 40 salários mínimos, o do Manuel também não, mas se somar os dois, dá 50. E aí nós queremos a falência do sujeito. Será que o juiz vai aceitar? A resposta é
positiva, o juiz vai aceitar. Então, se existem vários títulos individuais que protestados não dá 40 salários mínimos, eles podem se reunir, esses credores se reúnem até dar um valor de 40 salários mínimos e com base nesse valor aqui, eles podem pedir a falência do empresário, tá? Então isso é possível sim, tá? Isso é possível sim, certo? Então não é que tem que ser exatamente um título acima de 40 salários mínimos. Podem se juntar vários títulos até que a soma deles todos deem 40 salários mínimos. Se todos estiverem protestados com fins falimentares, tá? Está preenchido o requisito do artigo 94.1, que é o de título executivo acima de 40 salários mínimos, ok? Essa é a primeira hipótese que eu trago para vocês. A segunda hipótese que eu trago para vocês é o 94.2. O 94.2 diz o seguinte, acompanhem aí comigo. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. O que é isso aqui? Você pega um título executivo e leva ele a uma ação de execução. Então, a execução de um título executivo. Olha só. Imaginem vocês que eu tenha um título aí equivalente a 10 salários mínimos. Eu vou sozinho, eu vou e executo o devedor. Eu vou lá e executo o devedor. Eu entro com processo de execução. Vocês já estudaram o processo de execução, então eu presumo que vocês já conheçam isso aí, ok? Então você vai lá e entra com uma ação de execução. Na ação de execução você não discute a origem do débito, você simplesmente diz, devedor, eu tenho um título seu, me pague. Só isso, ninguém vai discutir a origem, se deve, se não deve, essa é bobagem. Pelo menos a essência do processo de execução não é essa. Se eu tenho um título executivo, eu simplesmente vou lá e executo, ou seja, eu quero meu dinheiro, certo? Eu entro com execução, eu entro com pedido de execução, eu digo que eu tenho um cheque emitido pelo empresário tal e eu quero receber o meu dinheiro. Beleza, é uma ação judicial, né? O devedor será citado para que no prazo de 15 dias e aí observem o 2, para que em 15 dias ele pague, para que ele pague, deposite em juízo ou nomeia bens a penhora, ou seja, bens suficientes para pagar aquela dívida. Só que passou os 15 dias, o sujeito não pagou, não depositou em juízo e nem nomeou bens a penhora. O que eu vou fazer? Eu posso pedir a falência dele. Como é que isso funciona na prática? Eu tenho um cheque no valor de 10 salários mínimos, eu vou no juiz e falo assim, juiz, eu tenho um cheque para receber do empresário tal, no valor de 10 salários mínimos, está aqui e eu quero receber dele. O juiz vai citar esse empresário para que no prazo de 15 dias pague, deposite em juízo ou nomeie bens a penhora. Passou os 15 dias, o cara não fez nada. O cara não fez nenhuma dessas 3 situações aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar, doutor, tendo em vista que o sujeito não pagou, não depositou em juízo, não nomeou bens a penhora, por favor, me dê uma certidão atestando essa situação, que eu vou correr num outro juiz ali, né, se o juiz for outro, se for o mesmo juiz competente, pode ser ele também, e eu vou requerer a falência do meu devedor. Se é possível? Segundo 94.2, sim, isso é possível, isso é sim possível. Então notem uma coisa interessante aqui. Eu com um título equivalente a 10 salários mínimos, eu posso pedir, isso é uma questão boa de prova, hein? Eu com um título equivalente a 10 salários mínimos, eu posso pedir a falência do devedor? A resposta é sim e a resposta ou não. Se for pelo inciso 1, a resposta é não. Por quê? Porque aqui eu preciso de um título executivo acima de 40 salários mínimos
protestado. Só que pelo 2 dá. Só que o que eu tenho que fazer com esse título? Eu tenho que levar ao Poder Judiciário, eu tenho que ingressar com o processo de execução. Essa execução, no primeiro momento, ela não vai surtir o efeito desejado, porque o cara não vai pagar, não vai depositar e não vai nomear bens à penhora. E se ele não realizar um desses 3 atos aqui, através de uma certidão emitida por esse juiz aqui, dizendo que isso não aconteceu, eu vou conseguir pedir a falência do meu devedor, tá? Do meu devedor, certo? Então, é uma situação interessante, tá? Então, se você não conseguir juntar uma galera aqui para juntar todo mundo, protestar o título e pedir a falência do sujeito, você sozinho pode conseguir isso. Só que você vai ter que passar por um processo de execução de títulos, certo? Aí o aluno pode perguntar assim, professor, esse título executivo aqui pode ser judicial? Sim, pode, tá? Não há problema algum, certo? 3, olha a hipótese 3 aqui. Terceira hipótese é onde eu posso pedir a falência do sujeito. Pratico a qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer, aliás, parte do plano de recuperação judicial. Esses atos aqui, a doutrina chama de atos de falência. São chamados atos de falência. Se o sujeito pratica um ato de falência, ele pode sofrer falência, E quais seriam esses atos de falência? São os que estão aqui no 94.3. Então eu vou ler alguns para vocês aqui. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Realiza por atos inequívocos com o objetivo de retardar pagamento, fraudar credores, negócio simulado, transfere estabelecimento a terceiros, simula transferência de principal estabelecimento. Eu vou resumir isso daqui. Ato de falência é quando o sujeito começa a demonstrar sinais que ele pretende dar calote. Como é que eu faço? Como é que eu percebo isso? Exemplo, eu sou um devedor, né, e eu devo. E eu não quero pagar os meus credores. O que eu faço? Eu pego o meu principal estabelecimento e simulo uma venda para alguém. Ou eu transfiro para alguém. Beleza, me desfiz aquele meu patrimônio. Por que isso é considerado ato falimentar? Porque aquilo ali, de repente, era o meu principal bem. Isso aí, quando vocês estudaram direito empresarial, lá no direito empresarial 1, vocês provavelmente, quando estudaram estabelecimento empresarial, vocês viram que o estabelecimento, inclusive, é considerado o principal, ele é considerado até o principal bem do empresário. Se eu me desfaço do meu principal bem, como é que eu vou pagar os meus credores? Então, quando eu pego os meus bens e começo a me desfazer deles, quando eu pego no caso do empresário que pega o estabelecimento empresarial dele e aliena, e passa para alguém, transfere para alguém, sem justo motivo, sem que alguma coisa justifique, isso é considerado ato falimentar, porque está configurando, ou pode estar se configurando, uma situação onde eu estou planejando dar o calote a alguém, né? Quando eu, por exemplo, quando o devedor começa a se desfazer de bens, começa a fazer a chamada liquidação precipitada, ou seja, eu começo a pagar dívidas que só iam vencer lá na frente, lá daqui a algum tempo muito grande. Eu começo a pagar agora sem que haja justificativa para isso. Eu começo a dar excesso em garantia, ou seja, vamos imaginar que para contrair uma dívida de 100 mil, eu dou em garantia um patrimônio de 500 mil. Isso também não justifica. Então, quando eu começar a demonstrar que eu estou querendo dar calote, desfazendo de patrimônio, pagando dívidas sem necessidade, fazendo investimentos sem que não haja alguma explicação, isso aqui se configura como atos de falência. E os atos de falência são considerados atos que ensejam na falência do devedor, tá? Então, se eu provar que o sujeito está promovendo atos de falência, eu posso pedir a falência dele. E olha só que interessante.
essa questão dos atos de falência ela é tão séria que observe a seguinte situação. Imagine que todas as minhas dívidas estejam em dia. Imaginou? Imagina um empresário que está com tudo em dia, não está devendo ninguém. Ele simplesmente pratica um ato de falência. Não tem título executivo protestado, não tem execução, não tem nada. Ele está no azul, as contas dele estão um espetáculo. Mas, no entanto, ele começa a praticar atos falimentares. Já é suficiente, mesmo ele não devendo ninguém, mesmo ele estando em dia com as suas contas. Se ele praticar um ato falimentar, eu posso requerer a falência dele? Eu posso. Sabe por que eu posso pedir a falência dele? Porque provavelmente hoje as contas estão em dia, mas daqui a algum tempo elas não estarão mais. E aí quando o sujeito entrar em falência, que a gente for pegar o patrimônio dele e vender para pagar as dívidas, esse patrimônio de repente já não vai existir mais. Então, quando você requer a falência, inclusive, isso aí nós veremos mais adiante, uma das primeiras providências que o juiz faz quando ele reconhece a falência de alguém é reunir todos os bens do empresário, devedor, para que eles sejam vendidos e o dinheiro repartido entre os credores. Isso aí é essencial para que uma falência seja bem sucedida, tá? Que se reúnam o maior número de bens dos credores, do devedor, ou a totalidade deles para ser vendida. Então, quanto antes eu impedir que esses bens sejam desfeitos, melhor. Então, eu não vou esperar o sujeito atrasar tudo, se desfazer dos bens, para eu poder pedir a falência do sujeito. Não, assim que ele começar a desfazer, que ele começar a dar indícios disso, vendendo coisas sem necessidade, contraindo dívidas sem necessidade, pagando dívidas futuras agora sem necessidade, já se configura ato de falência. Isso por si só já dá a ideia de um ato falimentar que justifica um pedido de falência, certo? E a última situação, tá? Que não está nesse artigo aqui, mas também, né, é motivo para falência, não está no artigo, é motivo para pedir falência, nem vou colocar inciso aqui, mas é a convocação. A recuperação judicial que não surte efeito, ela também é um motivo para que a recuperação, que a falência, ela seja requerida pelo interessado, ok? Então essas são as primeiras lições sobre a falência, são algumas noções introdutórias sobre o assunto, ok? Nosso próximo assunto, no próximo vídeo, nós vamos tratar da defesa do falido. Olha só, alguém ingressou com um pedido de falência contra alguém. E agora, o que fazer? Aguarde o próximo vídeo, aguarde a próxima aula, que nós veremos a respeito desse assunto. Ok? Até logo mais.